caminhar seguro na luz, desfrutando seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Oh Pai, em nome de Jesus, te damos graças a Deus mais uma vez pela tua presença nesse lugar. Te pedimos mais uma vez, fica conosco, Senhor. Mostra-nos o que tu estás fazendo nessa noite, porque os teus filhos só podem fazer aquilo que vem o Pai fazendo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. Evangelho de Mateus, Evangelho de João. Todo mundo bem aí? Evangelho de João, capítulo 4. Tempos em tempos, Deus nos manda de volta aqui para João 4, né? Eu acho que já é mais de uma vez, já que eu já ministrei sobre João 4 aqui nas sextas-feiras à noite. Só que hoje a gente vai compartilhar um trechinho aqui em específico que é sobre isso que Deus colocou no meu coração para estar partilhando. João 4:35. João 4:35. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ok? Vamos ler do 35 até o 42, amém? Lembrando que 35 até o 38 são as palavras do próprio Jesus. Não dizeis ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita, para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Vindo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher, já não é pelo seu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças mais uma vez pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. E como nós já temos orado aqui desde o início, Pai, tu tens liberdade para falar aos nossos corações. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, amados, eu queria compartilhar com vocês aqui pelo menos 3 pontos dessa palavra que eu acabei de repartir aqui com vocês. Enquanto eu estava fazendo a leitura, pelo menos 3 pontos
Deus assim chamou muito a minha atenção. Claro que vocês também depois vão ter oportunidade de falar também, né? Amém? Mas aqui, primeira coisa, amados, que eu gostaria de falar, né? As últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, são as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Evangelho de Evangelho de Mateus 28, versículo 18, ele vai dizer, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, estas foram as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, né? Ele disse: ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, como pastor, uma das coisas que mais me preocupa, né? Se eu pudesse, eu pregaria todo o culto sobre isso, que às vezes, se a gente fosse pregar pela alma, né? Que a gente não pode pregar na alma, a gente tem que pregar pelo Espírito, né? Nós servimos um reino espiritual, Deus é Espírito, então o que realmente faz a diferença é a palavra quando ela é pregada no Espírito, né? Algumas pessoas, principalmente novos convertidos, às vezes não conseguem entender a diferença, mas há uma diferença, né? A palavra de Deus diz em Hebreus, por exemplo, né, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções, né? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então aqui está dizendo que a palavra de Deus, ela tem o poder, né, de dividir a alma do espírito. Porque a alma está ligada aos nossos sentimentos, às nossas emoções, os nossos pensamentos, à nossa vontade própria. Nós temos as nossas vontades, sim ou não? Temos os nossos desejos, né? A Bíblia diz no Salmo 37, por exemplo, que Deus diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá, ou agrada-te do Senhor, né? Dependendo da versão, e Ele concederá os desejos do coração. Então, o que é os desejos do coração? São os desejos da minha alma, é a minha vontade. Então, nós somos seres inteligentes, nós temos as nossas vontades, mas existe a vontade que é do homem, a nossa vontade pessoal, particular, e tem a vontade que é de Deus, né? Por exemplo, a Bíblia diz lá em 1 João, né? 1 João, que a gente não deve, 1 João 2,15, né? Que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, né? Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo vai passar, seus desejos também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a Bíblia está cheia de textos que falam sobre a vontade de Deus, né? E aqui, nesse texto específico que a gente leu aqui, Evangelho de João, capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo ele estava conversando com uma mulher samaritana diante de um poço, né? E aí, na cidade de Sicar, e aí os discípulos de Jesus chegam da cidade, tinham trazido comida para ele, eles oferecem comida para Jesus, e aí Jesus responde: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos perguntaram, né? Será que alguém trouxe comida para ele? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Então aqui Jesus Cristo disse, olha, eu tenho um tipo de comida que é diferente. Aqueles discípulos ali, os discípulos de Jesus, a vontade da alma deles, a vontade do eu interior deles, era saciar um desejo da carne, que era o quê? Fome, né? Comida. Eles queriam saciar um desejo. E eles achavam que Jesus queria também saciar essa vontade, né? Até eu sei aqui, todo mundo gosta de comer, né? Crente, então, né? Diz que crente não bebe, mas o que come é uma maravilha, né? Então, é real, né? E diga-se de passagem, né? Quem que não gosta, né? De um alcatra bem preparado, um churrasco, né? Uma costela bem preparado, né? Ou frutos do mar, para quem gosta. Enfim, tem tantos pratos, né? Tem gente que gosta de comida italiana, uma lasanha, né? Uma macarronada italiana, a carbonara, alho e óleo, né? Então, enfim, quem que não gosta, né? Vai lá, cita aí um nome aí de uma comida top aí, Valmir. Deu branco? Vamos lá, Joacir, uma comida, um prato típico italiano aí. Uma polenta com galinha. Polenta com galinha, macarronada com galinha. Uma macarronada com galinha. Enfim, comida, poderia ficar aqui citando vários tipos de cardápios, né? Então, a verdade é que um bom prato de comida é maravilhoso, né? Poder comer bem, né? E até tem uma promessa na palavra de Deus, em Isaías, que diz, né? Que nós, se a gente obedecer a Deus, se a gente atentar, né, para a sua vontade, nós vamos comer o melhor dessa terra, né? Isso está em Isaías 1,19, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Né? Então aqui tem uma promessa na palavra de Deus, que se eu quiser e ouvir a Deus e obedecer a Ele, eu vou comer o bem desta terra, ou em outras versões diz, o melhor dessa terra. Então, é uma promessa de Deus. Deus prometeu, se a gente quiser, nós vamos poder comer bem, vamos poder comer todas essas coisas aí, esses pratos, né, que a gente citou. No entanto, são vontades da alma, são vontades da nossa carne, do nosso corpo, né? E Jesus aqui, ele relata para os discípulos que ele tem uma vontade diferenciada. Mais do que a vontade da alma dele, da carne dele, do corpo dele, havia uma vontade do Espírito. E a vontade do Espírito dele qual que era? A vontade do Espírito de Deus, de Jesus, o tempo todo é fazer discípulos. É colher as almas. Ele começa na sequência a falar, vocês não dizem que tem 4 meses para a ceifa, ou 4 meses para a colheita? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Jesus, em outras palavras, está dizendo, está tudo pronto já. Está tudo pronto. A colheita está aí. Só estamos precisando de gente para colher. Só estamos precisando de gente para meter a foice na seara. Né? Como diz a palavra de Deus, a seara é grande e os trabalhadores são frouxos. Não, os trabalhadores são poucos, né? Frouxo é uma outra versão. Então, eu diria assim, uma vez eu fiz um estudo na Bíblia sobre a vontade de Deus. Eu pesquisei mais de 8, 9 textos na Bíblia que falam sobre a vontade de Deus. Mas eu diria para vocês assim, que principalmente em se tratando que nós cremos que a volta de Jesus está cada vez mais próxima, eu diria, sem medo de errar, até onde eu conheço o coração de Deus, que a vontade número 1 de Deus, de Jesus, né, o Pai e o Filho são um, né? Tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma inclinação. A vontade número 1 de Deus é que todas as almas se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Isso está escrito lá em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 2, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: exorto, pois, antes de tudo,
que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja, olha só, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então, olha o que está escrito aqui. O qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Então, esse é o desejo prioritário de Deus. O desejo número 1 de Deus é que todas as almas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então a verdade é que a gente está no meio de uma escuridão. Pessoas estão, milhares, centenas, milhares de pessoas estão cegas. Elas não conhecem a verdade de Deus. Muitas até dizem que conhecem, mas não conhecem. É como se tivesse escamas nos seus olhos. Então, a vontade de Deus é que nós possamos pregar o Evangelho. Escrevendo a Timóteo, esse mesmo Paulo que escreveu a primeira carta de Timóteo, ele escreve a segunda carta. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer, olha, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Então, a vontade de Deus é que a gente pregue essa palavra a todo tempo, a todo instante, Eu não me canso de dizer, já preguei aqui nos cultos, O texto de Josué, capítulo 1, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a palavra de Deus precisa estar na minha boca. Por quê? Porque é com ela que eu vou alcançar as almas. A vontade de Deus é que todas as almas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora, como que as pessoas vão conhecer a verdade se eu não abrir a minha boca? Como é que as pessoas vão conhecer a verdade se eu não pregar o Evangelho? A palavra de Deus diz em Romanos 10, 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então a vontade de Deus é levantar um exército de pregadores na terra que possam ser enviados. Deus quer levantar um exército de apóstolos, sabia isso? Sabia disso? Deus quer levantar um exército de apóstolos. Pastor, o que é um apóstolo? Um apóstolo é uma pessoa que ela é enviada para estabelecer o reino de Deus na terra. Jesus, ele formou, antes dele começar o seu ministério, ele levantou 12 apóstolos. 12 pessoas que iam dar continuidade à missão dele aqui na terra. Esses apóstolos eram pessoas que seriam enviadas. Nos dias de hoje, embora algumas pessoas, no meio cristão, existem pessoas que acreditam que quando a gente usa essa palavra apóstolo, parece até que a gente está endeusando alguém, que tem pessoas que acreditam que apóstolo mesmo só existiu na época de Jesus. Mas isso, na verdade, eu diria assim, para não pegar muito pesado, é uma falta de entendimento, de compreensão do significado da palavra apóstolo.
Apóstolos são pessoas enviadas por Deus para estabelecer o reino, para cumprir um propósito, né? Então, Deus quer levantar uma geração apostólica, uma geração de pessoas que sejam enviadas. Muita gente quer ficar a vida toda na igreja, sentado numa cadeira, só recebendo palavra. Mas esse não é o propósito. O propósito é a gente vir aqui, recebe a palavra. Estamos aqui hoje numa reunião de homens, amanhã a gente vai ter o nosso culto, a gente é alimentado. Eu preguei outro culto aqui, que o culto aqui, perdão, o templo, o nosso local de reunião, isso aqui não é um hospital, isso aqui é um QG de guerra. Alguém estava no culto que eu não preguei sobre isso? Joacir que não estava. Então, durante muito tempo, eles falavam que o templo, né, a igreja, que era um hospital. Não, isso aqui não é um hospital, isso aqui é um QG de guerra. Aqui é um local de treinamento de soldado, onde as pessoas são treinadas para ir para a guerra. E que guerra é essa? Lutar contra pessoas? Não! A nossa luta não é contra pessoas de carne e de sangue, mas é contra principados e potestades, os poderes do mal nas regiões celestiais. A nossa luta está em estabelecer o reino de Deus, implantar o reino de Deus, né? Fazer a vontade de Deus, que é alcançar as almas. Eu torno a dizer, tudo se resume na colheita, né? A igreja não subiu ainda, nós não subimos, porque Deus está esperando que a gente venha fazer uma colheita. Eu não sei quantas pessoas na cidade de Nova Trento, São João Batista, Canelinha, enfim, quantas pessoas ainda faltam serem salvas, porque Deus sabe exatamente quem que vai salvar e quem não vai, quem vai dizer sim para Ele e quem vai rejeitar Ele. Nós não sabemos, Deus sabe. Agora, independente da gente saber ou não, quem vai se salvar, quem vai dizer sim para Deus, sim para o Evangelho, o nosso papel é pregar. Então, como eu estava falando antes, se eu pudesse falar na alma, né, o desejo do meu coração, Christian, agora estou falando do coração do Christian, ser humano, eu pregaria todo sábado aqui sobre isso, todo sábado. Por quê? Porque eu vejo que a gente está encontrando uma dificuldade hoje para reagir, né? Como igreja, nós precisamos reagir. A gente precisa realmente pegar tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui e botar em prática. Porque o que vale para Deus não é teoria, o que vale para Deus é ação, é prática. Não adianta, eu vou lá fazer um retiro, um encontro com Deus, eu faço um pós-encontro, eu faço, enfim, centenas de retiros, e está aí agora eu tenho que ir para a ação, né? Se eu aprendi que eu tenho que ganhar as almas, que Deus está esperando, né? O campo está branco, né? Vocês não estão dizendo, falta 4 meses para a ceifa? Não, Jesus está dizendo, isso aqui foi há 2000 anos atrás. Há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus Cristo disse, olha, os campos estão brancos. O que Jesus estava dizendo? Está tudo preparado. Ele só está esperando que a gente faça a colheita. Ele está esperando que a gente abra a boca. É no meu trabalho, é no açougue, é na padaria, no supermercado. Todo dia tem oportunidade. Desde manhã cedo, quando tu vai levar o teu filho na escola, quando tu vai na padaria, no teu trabalho, todo dia tem oportunidade. A gente aqui, às vezes, se acovarda. Ou tem aquele dia que o nosso emocional não está 100%, aí a gente se cala, né? Mas a vontade de Deus é que a gente possa estar bem sempre, todos os dias, e todos os dias aproveitar cada oportunidade. Até, inclusive, tem uma passagem na Bíblia que fala, lá em Colossenses, né, que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Amém? Temos que aproveitar as oportunidades. Vou ver se eu acho aqui rapidinho, aqui, que eu mania de citar o texto, né? Colossenses 4, 5 e 6 vai dizer:
Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Olha só. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Então, a vontade de Deus é que a gente ande em sabedoria e aproveitando cada oportunidade. Todo dia tem uma oportunidade. E Deus espera que a gente aproveite essas oportunidades. Amém? Amém. Porque está tudo pronto. Os campos estão brancos e Deus espera que a gente possa proclamar o Evangelho. Depois, amados, segundo ponto que me chama muita atenção. Então, só para dar um ponto final aqui nesse parênteses que eu abri, a vontade do Cristo, da alma do Cristo, é pregar toda semana, mas a gente sempre ora para que o Espírito Santo aqui controle, o Espírito Santo aqui governe, porque se fosse o Cristo a pregar na alma, todo sábado vocês iam ouvir isso aqui, mas hoje eu não estou pregando aqui na alma, hoje eu estou pregando algo que Deus mandou pregar, algo que Deus gerou no meu coração para compartilhar com vocês, né? Então, por quê? Porque chegou o tempo, né? Se eu não estava pregando isso nos cultos anteriores, hoje eu estou pregando. Né? Por quê? Porque é chegado o tempo, né? Deus está levantando o seu exército e espera que a gente possa fazer a nossa parte. Perdão. Segundo ponto aqui que me chama muita atenção, primeiro ponto é esse, né? A colheita está pronta. A colheita está pronta. Está tudo pronto. Deus só espera que a gente mete a foice e faz a colheita. E faça a colheita. Segundo ponto que me chama muita atenção nesse texto, vai dizer assim no versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, ou seja, creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Enquanto o apóstolo Carlos, nosso apóstolo Luiz Carlos era vivo, isso por volta do ano de 2010, a última vez que ele esteve aqui em Nova Trento, quando eu era ainda pastor da Igreja Batista da Esperança, a última vez que ele esteve aqui em Nova Trento pregando numa célula, de tempos em tempos, uma vez ou outra ele vinha pregar numa célula, quando a gente convidava, né? E eu me lembro que o dia que ele veio pregar numa célula aqui em Nova Trento, foi exatamente essa passagem que ele pregou. Exatamente essa passagem. O Espírito Santo lembra a gente de todas as coisas. E naquela noite, o que o apóstolo Carlos mais explorou dessa passagem bíblica foi exatamente esse versículo que fala, o 39, né? Que muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Então isso aqui chamou muita atenção. Olha só. Muita gente creu em Jesus por causa do testemunho de uma mulher. Olha só o poder de um testemunho. O poder de uma pessoa que ela foi impactada após ter um encontro com Jesus. Meu Deus, eu acabei de sentir um cheiro de um perfume aqui agora. Ele está nesse lugar. Aleluia. Meu Deus, ele está aqui. Deus é bom. Então, amados, muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. Às vezes eu fico me perguntando, o que falta ou o que está faltando no nosso testemunho para que as pessoas possam crer em Jesus? O que está faltando? Alguma coisa está faltando. Eu acabei de sentir um perfume aqui, um cheiro de um perfume aqui agora. Eu senti agora aqui agora. E olha que eu tenho problema de olfato, né? Mas já tive essa experiência outras vezes. Que quando eu sinto esse perfume é a presença dele, ele está aqui. Né? E ao mesmo tempo que eu estou falando do perfume dele, o Espírito Santo está me lembrando aqui que é dever nosso como igreja de exalar o bom perfume de Cristo. A palavra de Deus fala. Eu creio que nós precisamos ter um testemunho ao ponto de exalar um perfume que atrai as pessoas. As pessoas precisam ser atraídas por nós. Essa mulher aqui, ela atraiu uma multidão. Por que ela atraiu uma multidão? Porque ela teve um encontro
sobrenatural com Jesus que mudou a vida dela. Isso foi tão impactante que aquela mulher conseguiu arrastar uma cidade. E uma cidade creu nele, está escrito aqui, ó, por causa do testemunho da mulher. Então, eu queria encorajar vocês aqui nessa noite. Nós estamos em poucos aqui, né? Estamos em 3, né? Um representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Brincadeira, né? Mas a buscar em Deus, né? Que nós possamos buscar em Deus em oração e pedir a Deus, o que falta? O que falta no nosso testemunho? Onde é que eu preciso mudar? É o meu jeito de falar? É o meu jeito de agir? Como é o meu tom de voz? Eu não sei. Agora, me chama... Naquele dia o apóstolo dos Carlos ministrou sobre isso. Que transformação foi essa? Que mudança de vida foi essa? Ao ponto do testemunho dessa mulher arrastar uma cidade. É difícil nos dias de hoje a gente escutar que o testemunho de uma pessoa transformou uma cidade. Eu, pelo menos aqui agora, não consigo me lembrar, né? Pode ser que algum de vocês consiga lembrar. Eu não consigo lembrar. Aqui agora, né? O testemunho de uma pessoa recentemente, agora, há uma semana atrás, um mês atrás, impactou uma cidade, ou impactou um país, né? A gente ministrou aqui, a gente conversou aqui, em outras reuniões, a gente falou aqui sobre Charles Spurgeon, sobre Finney, sobre Wesley, né? Esses grandes homens, John Bunyan, né? Grandes homens de Deus que impactaram uma nação, né? Então, se homens conseguiram impactar uma nação com o testemunho, essa mulher aqui conseguiu impactar uma cidade com seu testemunho, nós temos que orar a Deus e pedir: Deus, o que falta? O que eu preciso mudar? Qual o tipo de preço que eu tenho que pagar? Essa semana, eu visitando um discípulo, um filho na fé, o pastor Regis, lá do Ministério Aliança, lá em Palhoça, São José, a gente conversava sobre isso. Temos que jejuar mais, é mais oração, é mais jejum, é mais meditação na palavra, é mais consagração. Eu não sei, eu só sei que há um preço a pagar. Sim. Né? Nada é de graça. Eu sempre digo, a salvação é pela graça, mas unção, poder e autoridade tem um preço. Né? Eu quero unção, eu quero poder, eu quero exalar esse perfume de Cristo. Tem um preço a ser pago, não é de graça. Não é de graça mesmo, tá? De graça, pela graça, é só a salvação. Unção, autoridade e poder tem tudo a ver com uma palavrinha chamada renúncia. Renúncia. A palavra-chave é renúncia. A palavra de Deus diz em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o vosso culto racional. Então a nossa vida tem que ser oferecida como sacrifício vivo. Se eu perguntar para vocês aqui, quem tem tempo à noite ou durante o dia para evangelizar pessoas, para ganhar almas para Jesus, todo mundo vai dizer: durante o dia eu trabalho, à noite eu tenho compromisso A, B, Y, X, eu tenho meu filho que é pequeno, eu tenho a minha outra filha que é pequena, a minha mulher eu tenho não sei o quê. Então, se a gente for parar para pensar em arrumar desculpa, a gente vai arranjar um caminhão de desculpa. Agora a pergunta é: quando é que eu vou parar de dar desculpa e vou fazer o que tem que ser feito? Porque sempre vai ter coisa. Sempre uma hora vai ser o trabalho, uma hora vai ser o cachorro, outra hora vai ser o gato, outra hora vai ser o filho pequeno, outra hora isso, outra hora aquilo. Sempre tem. Agora, Deus espera que eu venha. Como disse o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Então Deus espera que nós possamos estar crucificados com Cristo. O nosso eu tem que morrer. Só tem um jeito da vontade de Deus ser feita. O nosso eu tem que morrer. Mas, independente de tudo isso que eu tenho falado aqui agora, pelo Espírito, que nós possamos orar e pedir a Deus: Espírito Santo, o que eu preciso mudar? O que eu tenho que fazer para exalar o perfume de Cristo? Para poder, assim como essa mulher aqui, chamar a atenção de uma cidade. Atrair uma cidade. Segundo ponto. Agora, terceiro ponto. Diziam, e por causa das suas palavras, versículo 41,
muito mais creram nele. Dizia uma mulher: agora já não é mais pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não, terceiro ponto. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Então esse versículo aqui me leva a entender que Jesus Cristo, ele pronunciava palavras ímã. Alguém aqui já viu um ímã? Né? Quem trabalha aí com carpintaria aí, usa ímã também? Assim. Então o ímã, ele tem o poder de atrair, né? Atrair tudo que é metal, né? Então eu imagino que as palavras de Jesus eram uma espécie de um ímã. Por que está dizendo que agora já não era mais só por causa do testemunho da mulher, mas era por causa das palavras de Jesus? Ou seja, as palavras de Jesus eu imagino que eram como favos de mel. Tem até um provérbio que fala, né, sobre palavras e favo de mel. Eu não vou lembrar de cabeça agora qual que é o provérbio, porque são muitos provérbios, né? Mas ainda estes dias eu estava folheando a Bíblia e eu vi esse provérbio. Agora, achar ele assim, Provérbios 6, 24. Provérbios 16, 23 e 24, diz assim, Provérbios 16, 23 e 24. O coração do sábio instrui a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Olha só isso aqui. Olha isso aqui. Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Eu imagino que essas eram as palavras de Jesus. Eu imagino que as palavras que saíam da boca de Jesus eram como favos de mel. Era uma doçura para a alma e uma saúde para os ossos. Ao ponto daquelas pessoas, elas ficarem impactadas com a sabedoria, com o conhecimento que vinha de Jesus. Esse texto que eu li aqui agora foi escrito por um rei chamado Salomão, que a Bíblia diz que foi um dos homens mais sábios que já existiu na Terra. Agora, se Salomão era sábio, agora imagina Jesus. Jesus é o pai, é o criador de Salomão. Porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então até Salomão foi criado por Jesus. Então se Salomão era sábio, imagina Jesus, né? Salomão perto de Jesus era fichinha, né? Então, queridos, imagina como que eram as palavras que saíam dos lábios de Jesus. A gente sabe, né? Quem já leu o Novo Testamento está cheio da sabedoria de Jesus. Então, amados, que nós possamos, quero parar por aqui, que nós possamos meditar nesses 3 pontos. Primeiro, se a vontade de Deus é que eu possa contribuir com a colheita das almas, porque os campos já estão brancos, primeiro ponto, eu estou contribuindo, eu estou fazendo parte da seara, eu sou um trabalhador da seara, eu tenho contribuído, eu tenho anunciado o Evangelho, eu tenho sido corajoso. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então não se tem medo de nada. O espírito que está sobre mim não é um espírito de covardia, é um espírito de poder, de amor e de moderação. Então não há desculpas. O meu espírito não é um espírito covarde. Covarde é a minha alma. Ao meu espírito não. E o Espírito que Deus fez habitar em mim, na verdade, né? O Espírito Santo, ele é poderoso. Ele é o próprio Deus agindo em nós, né? E se Deus está conosco, se Deus está em nós, operando Deus, quem impedirá? Não é verdade? Então, primeiro ponto, contribuir com a colheita. Trabalhar na colheita. Segundo,
Buscar em Deus como que eu posso melhorar o meu testemunho. O que está faltando no meu testemunho para impactar a minha cidade, a minha geografia, como aconteceu com aquela mulher. E terceiro, que Deus me dê palavras de sabedoria como Ele dava para Jesus. Ao ponto das minhas palavras impactar a minha geografia, impactar a minha cidade. Assim como Jesus, as palavras dele atraiu toda aquela cidade. Amém, amados? Vamos orar e aí depois, na sequência, vocês vão ter a oportunidade também de estar compartilhando a versão de vocês, amém? Mas eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por essa palavra tremenda, Pai, que o Senhor nos deu na noite de hoje. Tão simples, Pai, mas tão poderosa, porque ela nos desafia, Senhor. Ela nos desafia a nos tornar homens mais sábios, homens mais prudentes, homens que possam ter um testemunho de excelência, homens que possam ter palavras de sabedoria nos seus lábios, homens que sejam capazes de contribuir com a grande colheita que o Senhor deseja fazer nesses tempos do fim. Em nome de Jesus, Pai, nos habilita, nos capacita, nos fortalece para que possamos realmente contribuir, corroborar, cooperar para esta grande colheita. Pai, que o nosso testemunho seja um testemunho à altura daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, e que as palavras e a sabedoria dos nossos lábios sejam tão sobrenaturais, assim como era na vida de Jesus, assim como era na vida do rei Salomão, ó Pai, ao ponto de impactar as multidões para Ti. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Então agora é com vocês aí agora. Vou deixar vocês compartilhar um pouquinho aí do que chamou a atenção de vocês aí, de tudo que Deus ministrou ao nosso coração na noite de hoje. Ninguém precisa ficar nervoso. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. A alegria de trabalhar, né? A colheita de... Se for parar para na Bíblia, são os anjos de Deus, né? Então somos os semeadores. Nós somos os semeadores, né? Porque a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus 24, Mateus 24, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do corpo celeste e serão abalados. Então aparecerá no céu, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem em nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os quatro ventos de uma até a outra extremidade dos céus. Que diz que ele vai enviar os seus anjos. Então quem vai falar? São os anjos. São os anjos. Amém. Agora, os anjos vão colher o quê? Vão colher as almas que foram alcançadas por nós através do plantio das sementes. Nós somos os semeadores. Nós vamos semear, o nosso papel é semear, semear, semear. O Espírito Santo tem o papel de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o Espírito Santo só pode convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo depois que a pessoa recebeu a semente. Se ela não receber a semente, como é que ela vai ser convencida de algo que ela nem sabe que está errado, né? Então nós somos os semeadores, os trabalhadores da colheita, né? Não tem outro, né? É nós. É nós, porque os anjos não vão fazer esse papel. O papel dos anjos é recolher os salvos. Agora, quem tem que plantar a semente, semear, pregar o evangelho, esse é nós.
Isso aí os anjos não fazem, não. Quem tem que trabalhar é nós. Né? Até tem um salmo que diz, né, que os anjos queriam estar no nosso lugar. Tem um salmo que fala que os anjos gostariam de fazer esse papel, mas Deus não deu essa tarefa para eles. A tarefa é nossa. É nossa. A tarefa é nossa. Muitos acham que é muito fácil daí, né? Aí estão querendo delegar tudo para os anjos. E não dá, né? Os anjos têm a parte deles, mas a nossa tem que ser feita, né? Tem uma nossa. É um trabalho de equipe, né? Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados. Agora nosso papel é anunciar o Evangelho para que todos entendam o plano da salvação e a morte e o sacrifício de Jesus. E os anjos vão fazer a parte deles, que é ceifar no final, né? Que é colher só aquilo que já vai estar consumado, na verdade, né? Interessante. Eu creio aqui que o ceifeiro, né? O ceifeiro é o próprio Jesus, né? Ele recebe desde já o seu salário, né? A maior recompensa de Jesus pela obra que ele fez aqui na Terra era a salvação das almas, né? Tanto é que lá em Isaías, capítulo de número 53, Isaías, capítulo de número 53, no versículo 11, vai dizer assim, ó: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Então, isso aqui foi uma profecia de Isaías, né? Acerca de Jesus, dizendo que Jesus ele iria ver o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito, né? Com seu conhecimento ele ia justificar a muitos. Então é mais ou menos o que está escrito aqui. Jesus, antes mesmo dele morrer na cruz, ele já estava vendo o futuro. Ele sabia o que ele veio fazer aqui na terra. Então ele já estava vendo o futuro. Ele está dizendo, ó, o ceifeiro desde já recebe o seu salário. Ou seja, antes mesmo dele consumar a obra dele na cruz, ele já sabia qual que era a recompensa dele. Qual que era a recompensa dele? A colheita, né? A colheita das almas. Então Jesus, ele estava o tempo todo no ministério terreno na colheita. Ele sabia tudo que vinha pela frente, ele ia ser traído, ele ia ser ferido, ele ia ser rejeitado pelos o seu próprio povo, né? Ele ia ter que enfrentar a solidão, a rejeição, a cruz, mas ele estava o tempo todo focado. Ele não estava preocupado com a cruz, com a rejeição, com o que ele ia passar, porque o foco dele era a colheita. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Então Jesus ele estava lá já enxergando o futuro. Estava vendo lá na frente a colheita de milhares e milhares de almas. Ele estava vendo nós aqui, ó. Ele estava enxergando nós aqui. Estava enxergando os milhares e milhares de almas que seriam salvos. Por isso que ele diz que o ceifeiro, desde agora, ele já recebe o seu pagamento, né? E assim se regozijam, né? Tanto o semeador, que somos nós, né? Como o ceifeiro, que é ele, né? Então, ele se alegra e nós se alegramos junto com ele. Amém? Aleluia. Quer comentar mais alguma coisa, Valmir? No 42 aí, o último. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Como ele converteu, né? Como eles se converteram, né? Essa cidade, né? A cidade foi impactada. Como é que pode, né? Uma pessoa, né? Duas, né? Pela mulher e por Jesus, né? Por uma mulher e por Jesus. Uma cidade foi impactada. Então, é por isso que essa mensagem que Deus colocou no meu coração
for parar para analisar, né, é muito forte isso daqui. É muito forte. Imagina que 2 pessoas conseguiram impactar uma Porque cidade. às vezes a gente né? pensa, eu não sou nada nesse mundo. Eu já pensei isso. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que eu vim fazer aqui? Nada, né? Sirvo para nada. Para pregar, para... sei lá. Pensamentos, Deus me ajuda. pensamentos que muitas vezes é o próprio Satanás Já que me ajuda. produz. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero, Sim. mas às vezes eu não me acho capaz. Sei lá, Todo- não me falta. Todos nós recebemos dons e talentos da Não sei parte se de eu Deus. sou fraco, se me falta. Nada. Né? Tem dia que a gente está mais para cima, mas tem dia que está lá embaixo. O que acontece muitas vezes, a gente já pregou sobre isso aqui, né? Sobre a questão de fortalecer o espírito. O nosso espírito ele tem que estar forte, né? Porque se o espírito não está forte, quem vai governar é a alma, ou a carne, né? E a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, e a inclinação do espírito é vida e paz. Então, se a minha carne está mais alimentada do que o espírito, a carne ela vai inclinar para os desejos dela, que eu estava falando aqui. A nossa alma ela tem desejos, nossa carne ela tem desejos. Quem que vai vencer essa guerra? O meu espírito tem desejos, né? Quer fazer a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus. Agora, quem que vence a guerra entre a alma, a carne e o espírito? Né? É aquele que está mais forte. Se eu alimento mais o espírito vai vencer a guerra. Agora, se eu alimento mais a carne, a alma, a gente estava falando aqui no começo, antes de começar a reunião, a célula, sobre as mídias sociais, né? Facebook e tal. A pessoa fica só entupindo a alma, a mente dele, dessas coisas, a alma dele vai ficar poluída. Né? Aí quem que vai vencer a guerra? A alma. Agora, se eu gasto mais tempo ouvindo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, salmos, cânticos espirituais, né, como eu preguei aqui alguns dias atrás, né, enchei-vos do Espírito, né, se eu gasto mais tempo enchendo o meu Espírito, me alimentando, jejum, oração, meditação bíblica, né, as disciplinas espirituais, aí quem vai vencer a guerra é o meu Espírito. Né? E aí esse tipo de coisa pode até acontecer, mas a gente vence com mais facilidade. Eu já percebi que quando você busca bastante, ler, orar, Sim. ouvir a palavra, realmente a gente fica com autoestima, melhora. Agora se só olha porcaria, televisão, internet, cara, fica lá embaixo. Joacir, quer comentar alguma coisa? A parte da comida ali, que o discípulo veio trazer comida para ele, mas ele falou que tinha uma comida que ele não conhecia. Daí ele achava que alguém tinha trazido comida para ele era fazer a vontade daquele que o enviou a realizar a sua obra, fazer a vontade do Pai dele. Essa passagem achei bem. Ele achava que ele tinha ganhado uma comida de alguém, mas a comida que ele tinha era outra. A gente vê a diferença, né? A diferença de alguém espiritual que se move pelo Espírito, né? E de alguém ou de um grupo de pessoas, no caso aqui os discípulos de Jesus, que não era tão espiritual assim, né? Porque estava preocupado mais com a comida terrena. Não que isso não seja importante, né? Porque também é importante. No entanto, Jesus aqui fez questão de mostrar o que é mais importante. E o mais importante não é alimentar o corpo necessariamente, né? Mas é fazer a vontade de Deus. Né? E a vontade de Deus, como já foi dito, né? É que todas as almas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus.
Por isso que diz lá em Timóteo, né? Nós temos que orar, temos que interceder, né? Orar pelos reis, né? No caso, o presidente da República, pelas pessoas que exercem autoridade, né? Em todos os níveis, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, marinha, aeronáutica, exército, polícia civil, polícia militar, enfim, todas essas autoridades, né? Prefeitos, governadores, senadores, deputado federal, deputado estadual, orar por todas as autoridades, né? Os ministros, né? Temos que orar, está escrito aqui, né? Que eu tenho que orar por todas as autoridades para que possamos ter uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de nosso Deus e Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Resumindo, o que Deus quer é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E aqui a gente vê a importância que tem o papel da nossa oração, né? Nós precisamos realmente lembrar de orar, né? Orar pelas autoridades e orar para que todos, né? Para que as escamas caiam dos olhos de todos e todos possam ver a luz da glória do Evangelho, da glória de Cristo, e assim o maior número de almas possa se converter a Jesus. Amém? Ora para nós aí, Valmir, agradecendo aí pela nossa aula de hoje. A nossa aula, não, perdão, nossa reunião de hoje, nosso encontro de homens. Amém. Ó Pai Santo, Pai amado, eu te agradeço, Pai, por essa reunião, Pai, essa palavra grandiosa que acabamos de ouvir, Pai. Que ela venha impactar as nossas almas, a nossa vida, porque sem Ti nós não somos nada. Já tentamos andar sozinhos, dispersos pelo mundo. Eu não preciso, mas chegamos lá na frente e vimos e percebemos que sem Ti não dá, Pai. Por isso, esses momentos que a gente passa ouvindo a Tua palavra é maravilhoso, meu Deus. Que essa palavra venha de encontro, Pai, a nossas vidas. Em nome de Jesus. Desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia.